Ô, Lucas, tá querendo falar aí, meu querido? Tá com a mão levantada? O rapaz aí, o Binho perguntou primeiro, tá? Eu acho que ele vai fazer uma pergunta aí primeiro. Ah, tá. Bora lá, Binho. Binho é o Jorge, né, Jorge? É Jorge. Vamos lá. Então, eu tive uma mudança muito grande, né? Aproveitando aí a fala do Lohan, que ele falou aí do aparelho, né? Eu tive um problema mês passado, né? E aí ele falou assim, o celular tá com problema, cara, não ouço o áudio tá ruim, eu preciso que você dê uma olhada. Tá bom, depois o aparelho que eu te dou outro aí, tá bom? Aí a gente vem aqui. Aí ele veio, trouxe o aparelho. Ô, Binho, peraí, só um pouquinho. Eu só vou te cortar um pouco. Tem bastante barulho no fundo, eu não tô conseguindo ouvir. Melhorou aí, não? Consegue mudar de sala? Essa é a internet. Você não consegue ir no outro local que não fechar portas? Volta, você voltar. Passa pro próximo, depois eu volto. Vamos ver se eu consigo encontrar um lugar melhor. Desculpa, ainda não entendi, cara. Passa pro próximo, eu vou ver se consigo encontrar um lugar com mais calma aqui. Não entendi ainda. Alguém conseguiu entender o que ele disse aí? Ele falou que é para passar pro próximo. É melhor. Ah, tá, entendi. Entendi. Ô, Binho, faz o seguinte, ô Binho. Manda lá no meu Instagram privado, tá? Eu gravo um vídeo personalizado para te ajudar aí, tá, meu querido? Tranquilo. Tranquilo. Pode falar então, ô Lucas, pra gente dar sequência. Gabriel, eu já mandei lá 2 perguntas lá no seu Instagram já. Show. Eu tô aguardando a resposta lá, mas por enquanto eu tenho outras 2 diferentes aqui. Sobre a situação da garantia. Um exemplo de garantia estendida para o cliente, aí sem molhar, sem nada, o alto-falante dele queimou. Um exemplo. É muito difícil acontecer, mas tá bem. O alto-falante queimou, ou então outra peça queimou. É preciso pôr peças originais no prazo da garantia ou não? Ou eu posso colocar uma peça, um exemplo, um conector de carga que eu comprei do meu fornecedor que você não é original? Cara, eu vou falar um negócio para você. O Lohan aí até melhor para explicar, porque ele mesmo faz assistência. O Lohan tem uma franquia. O Lohan tem uma franquia. Olha a Concert Smart é vista pelo Brasil inteiro, cara. Onde você vai tem Concert Smart. Eu vou sempre para Campinas, que é uma das cidades mais grandes que eu vou, que os meus sogros moram lá. Cara, eu vejo umas 10 Concert Smart no trajeto. A Concert Smart é de lá. Não entendi. A Concert Smart é de Campinas. Ah, que legal. A matriz deles é lá. É lá. Que legal, cara. Mas, cara, não sei, respondendo a pergunta dele aí, não sei se eu posso responder, mas, cara... Pode. Assim, vou ser bem sincero pra você. É difícil você achar, dependendo do celular, a peça original. Principalmente Xiaomi, principalmente Motorola, você não acha. Não acha. A única peça, que, assim, aqui em Curitiba, né, que nós conseguimos original é da Samsung, porque aqui tem a Samsung. Sim. E assim, se você querer qualquer peça original, qualquer coisa, qualquer situação, você vai pagar quase o preço do celular, então não compensa. Exatamente. Então, assim, Lucas, tá vendo? O cara que tem uma franquia, a própria franquia não obriga ele a comprar com tal fornecedor, pegar a peça com tal fornecedor. Então, quando você vai cobrir uma garantia para o cliente, independente qual peça que você colocou, claro que seja de boa qualidade, que você coloque para outros clientes também. Você vai entregar o celular funcionando para ele, ele não vai nem te questionar se é peça original ou não. Entendi. Entendeu? Não, era só uma dúvida mesmo em relação a saber se a maioria tinha que ser obrigatório original, ou se era obrigação para original. A questão era essa. Tanto é que quando um aparelho vai da Samsung, por exemplo, vai para a garantia da própria Samsung, é claro que tem os caras daí que é os representantes, mas como que você vai saber que realmente foi colocada uma peça original? Você vai abrir o celular, aí você perde a garantia. Né? Então é importante que o aparelho veja funcionando ali. Não coloca qualquer peça meia boca pro cara também, qualquer peça paralela. Não, óbvio que você vai prezar pela qualidade e prezar pelo seu nome para você continuar no mercado, né? Mas fora isso, meu querido, não tem obrigatoriedade não, tá? Ô, Gabriel, só um adendo.
Ô, Lucas, só para você tomar cuidado, às vezes, se você for vender qualquer aparelho da iPhone seminovo, ele fala ali se a peça é original ou não. No iPhone, sim. E aí você tem que tomar cuidado, porque daí o cliente pode reclamar com você. Mas mesmo assim, tem como você colocar uma peça paralela e ele ser original. Só que você vai gastar mais, ó. Exatamente. No caso do iPhone, isso falando de Android, né? Agora, no caso de iPhone, também se você for cobrir uma garantia, também tem o caso de você pagar para os caras passar na box. Daí vai tirar a peça, a escrita lá falando com peça genuína, né? Porque se você realmente for colocar uma peça original, primeira coisa que você tem que mandar daí de uma terceirizada, de uma Apple mesmo, tá? Você não consegue, tipo assim, só você comprar a peça e você colocar. Não tem como. Porque daí tem que ser os caras da própria autorizada Apple mesmo para poder fazer o serviço. Tá? Então, se você está vendendo um iPhone usado para o cliente, primeira coisa, ele não tem nota. Você vai dar garantia por você. Tá? Então, se você for cobrir a garantia do iPhone, cara, e é muito difícil também, viu? A não ser que seja um iPhone 8, aí você vai ter dor de cabeça pra caramba, tá? Ainda eu nem recomendo você ficar pegando iPhone 8 aí mais, que daqui a pouco a atualização para ele já era também, tá? Então, não... Agora, se Gabriel, um iPhone 11 para cima, aí já é mais difícil você ter dor de cabeça. a segunda, são 3 perguntas rapidão. A segunda pergunta é o seguinte: aqui eu tenho 2 clientes meus querendo comprar aqueles telefones indestrutível. Aqueles aparelhos lá na lista de fornecedores, eu acho eles aqueles indestrutível. Indestrutível é aquele Caterpillar que você fala? Isso. Cara, o único que tiver, se for ter, é o Fujioka. Fujioka? O Fujioka lá da lista. O Fujioka é que vende com nota fiscal, tudo certinho. Porque a Caterpillar não é igual a Xiaomi, que você consegue pegar os caras conseguem... Você sabe, Lohan, se os caras conseguem trazer os Caterpillar do Paraguai? Do Paraguai consegue. Só que daí ele não é como se fosse... Não é igual o Xiaomi, né? Ele passa meio como com uma... Se você pegar um Xiaomi do Paraguai, ele não vai, a garantia Xiaomi mesmo não vai cobrir ele. Não. Certo? Acho que a Caterpillar é a mesma coisa, né? Não cobre. Então, ô Lucas, se da lista lá, se quem for ter é a Fujioka. Agora você busca com algum freteiro, porque lá na lista também tem freteiro, que daí vai conseguir pegar os Caterpillar com você lá no Paraguai daí, tá? Para mandar para você. O preço vai ficar bem mais barato. Aqui eu tenho muito cliente que é predeiro, jardineiro, essa galera que trabalha no pesado e quebra muito celular, troca muita tela de celular. Aí eles falaram para mim que na hora que tivesse esse aparelho aqui era para me falar com eles que eles iriam comprar. Fala com o Fujioka, se eles não tiver, você pede para um freteiro trazer do Paraguai para você daí. Tá bom, a última pergunta rapidão aqui é como é que eu posso me desvincular um pouco menos da assistência e focar mais na venda de celulares, sendo que a minha assistência é bem movimentada e depende muito de mim. Agora mesmo eu já recusei mais de 5 ligações do povo lá e eu tô aqui. Você é o técnico hoje? Não, eu não sou o técnico, mas sou o garoto propaganda da loja. Eu sou o rapaz que pega o serviço, que faz a negociação, o cara do balcão, entendeu? Que faz o negócio acontecer. E quem faz o serviço para você, tá dentro da sua loja ou você tá terceirizando o serviço? Não, tá dentro da loja. Eu tenho um técnico lá. Tá, então você vai ter que ver questão de gerenciamento de equipe, porque você tá atraindo toda a responsabilidade para você. Primeira coisa, criar uma tabela de preço. Anota aí, tá? Criar uma tabela de preço para assistência técnica. Quanto que fica para trocar a tela de um A24? Tanto. Quanto que fica para trocar a tela de um Note 12? Tanto. Quanto fica para trocar a tela de um Moto G52? Tanto. Você cria a tabela, coloca todos os preços certinho na tabela, numa coluna. Na outra coluna, você coloca assim, porcentagem de desconto caso for perder a negociação, caso for perder a venda. Daí, essas ligações que tá chegando para você, eu garanto que dessas 5 ligações, pelo menos umas 3 é de orçamento. Quanto que fica para trocar o conector de tal celular? Quanto fica para trocar tela de tal celular? Cara, conector de celular, você pode colocar um preço só, tá?
para vários modelos de celular. É claro que não um preço só para todo celular, não. Tipo assim, quando você for estudar nas ramificação de aparelho, linha de entrada, linha intermediária, linha avançada, quando você for estudar sobre isso, você já coloca na tabela de preço. Um exemplo, celular custou até R$1.000, quanto fica para trocar o conector? Pode cobrar R$80, senhão. Um celular que o preço dele vale até R$1.000. Celular de R$1.000 para cima, coloca aí de 1.000 a 1.500, cobrar uns 120, 140. Agora o celular de 1.500 para cima, 160. Por quê? Porque daí vai ter o risco de quebrar a tela do celular, é óbvio, isso aí você já explica para o cliente. Então, a sua precificação hoje, divide ela nos três preços. Conector de carga tem 3 preços. Daí os seus próprios atendentes, porque você tem 2 funcionários hoje, os seus próprios atendentes vai saber em qual preço aquele celular que chegou naquele momento, em qual preço que esse celular se enquadra. Se é uma linha básica, né, ou intermediária ou uma linha avançada. Aí você não vai ficar recebendo ligação toda hora. Se o teu técnico for bom, ele não vai ficar perguntando para você como faz isso, como faz aquilo. Então, essas ligações de ajuda no técnico, pro técnico, você também não vai ter. Agora, se essas ligações que você está tendo não for por preço, for para você ajudar ele a fazer tal serviço e tal, daí você tem que considerar ter uma pessoa que consegue se virar sozinho, né? Não falando para você não mandar ele embora, tá? Mas porque você vai conseguir escalar seu negócio quando você tiver pessoas com a mesma mentalidade que a sua. Então, outra coisa que você não tem que ser centralizador. Começa a pesquisar vídeos de construção de equipe, caras que ensinam você a construir equipe. Pesquisa o Ricardo Eletro, tá? Ricardo Eletro, ele fala muito sobre isso, tá? Outros caras que falam como você construir equipe, você não pode ser centralizador demais, porque o seu funcionário vai ficar com medo de dar um desconto para o cliente, falar, mas se eu dar um desconto para o cliente para fechar a venda, depois o Lucas chamar a minha atenção, o Lucas brigar comigo. No começo vai dar bastante BO, tá? No começo um funcionário seu vai dar mais desconto do que poderia, só que tudo vai depender da forma que você for corrigir ele. Porque se você chegar e for corrigir, nossa, cara, não podia dar esse desconto, tal, não sei o que, assim, ele vai ficar com medo, vai gerar um bloqueio na cabeça dele e depois você vai continuar sendo centralizador. Bom, é melhor eu ligar pro Lucas mesmo, né? Daí ele fala para mim quanto que eu posso dar desconto, ele fala para mim o que eu tenho que fazer, melhor do que eu levar um pito depois. Tá? Ah, entendi. Realmente Primeira coisa, tem uma tabela de precificação aí. O rapaz que eu contratei agora por atendimento tem mais ou menos 2 meses que ele está na loja. Também é por isso que ele está começando agora, tal, tem esse grau de dificuldade. Só que, porém, eu tenho que melhorar nisso aí. Eu tenho que dar um treinamento a mais para ele. Foi igual o Luan falou aí, realmente, véio, essa área nossa de assistência técnica é difícil achar um profissional para trabalhar. Esse aqui mesmo que eu encontrei agora, nossa, foi uma luta. Veio uns 3, aí esse ficou. Em 2 meses saía um, porque os caras não se adaptam. E quando os caras querem ganhar bem, quer trabalhar pouco, é complicado essa área de assistência, então, achar um profissional qualificado. Tanto no seu caso quanto no caso do Lohan, você consegue terceirizar o serviço. Vai lá na aula de terceirização, não fica com aquele negócio na cabeça do serviço não ser feito dentro da sua loja. O cliente não precisa saber disso. Principalmente se você tiver uma divisória na sua loja. O cliente vê e pensa que aquela divisória ali, aquela parte ali é o laboratório. Quando você terceiriza o serviço para uma outra pessoa fazer, é o seu concorrente, só que você não pode ver ele como concorrente. Você também não pode ser qualquer um, porque às vezes ele vai ver você como concorrente. Então, às vezes, muitas das vezes, vamos falar bem a real aqui, R$5 aí, R$7 um conector de carga. Daí, conector de carga hoje é mais mão de obra do que o próprio conector em si. Né? Claro que quando é a plaquinha toda é 30, 40, mas enfim. Na maioria dos casos, é o conector de carga mais a mão de obra. Às vezes, você cobrou R$120 para trocar um conector de carga de um determinado modelo de celular para o cliente. Aí o cara vai lá, faz para você 30, 40 reais no conector, você cobrou 120 do cliente. Você está ganhando mais do que o próprio técnico que fez o serviço. Então, você não pode contratar um técnico, não, senão você vai trabalhar o mês inteiro para pagar ele. Ele vai ganhar mais do que você ganha. Entendeu?
Então, você Eu terceirizando o serviço, ele mesmo vai se pagar. E cada serviço vai pagar o cara. No seu caso, Aqui, na verdade, tipo assim, nós pegamos muito troca, né? Que é troca de bateria, troca de conector, troca de tela. Os serviços que é reparo de placa, o que a gente não dá conta de fazer é isso, aí a gente terceiriza. Agora as trocas é simples, né? cara, mas faz o seguinte: quanto você está pagando para ele hoje? Eu tô pagando 2.000 pro técnico. Você está pagando 2.000 para ele. Pensa comigo agora. Pensa bem comigo. Se você eliminar ele da sua operação e você conseguir achar um parceiro, que você consegue terceirizar tudo para esse parceiro, presta bastante atenção. Se você consegue um parceiro na sua cidade, que você consegue um motoboy aí, tipo, sei lá, o cara vai cobrar uns 10 para levar, sei lá, uns 5 para levar, ou uns 10 para levar, mais 10 para trazer. Opa, R$ 20 o custo do motoboy para levar lá na assistência e voltar para você depois. O cara tem que ser de confiança para ele não sair falando para todo mundo que você manda o serviço lá no seu concorrente para fazer, é óbvio, tá? Coloca na ponta da caneta. Cada serviço, muitas das vezes, é possível você ganhar mais do que o cara que fez o serviço. Principalmente conector de carga, que ele cobrar lá 50 seu, você cobrou 120 do cliente, você está ganhando 70. Enquanto ele está ganhando, às vezes, 40, 45. Ele ainda tem o custo do conector. E se um der certo, se ele perder, ele vai colocar outro. Enfim, no final do mês, esses 2.000 que você iria pagar para ele, você pode pegar esses 2.000 e investir em estoque de aparelho novo. Investir em marketing, investir em tráfego, investir em propaganda para trazer mais clientes para sua loja. Compreendo. Uma coisa, se você terceirizar o serviço para um cara que manja, ele não vai ficar te ligando toda hora perguntando isso, perguntando aquilo. Questão de você ser centralizador para você resolver todos os seus problemas da sua loja, você não vai ter mais esse problema. Desde que você conta com um cara que tem o mesmo conhecimento que o seu, que saiba realmente fazer um serviço. Tá? Entendi, show. Ô, Gabriel, posso dar um adendo nesse caso aí? Pode sim, meu querido. Eu acho assim, cara, que, tipo, a gente contratar um técnico para fazer só troca de tela, troca de bateria, essas coisas, eu acho que o preço é muito alto para isso, entendeu? Não compensa, não compensa. Se o cara mexe com, sei lá, ele é especialista em iPhone, mexe com placa, aí eu acho que já compensaria, porque é uma coisa que você tem um lucro bom, né, nessa questão de placa, nessas situações. Se for só para trocar, assim, na minha opinião, se for só para trocar tela, bateria, conector e as situações, eu acho que não compensa contratar um técnico, porque isso é um valor muito alto. Outra coisa, você contrata o cara para ser técnico, e daí um dia fraco de serviço, ele vai ficar o dia inteiro lá sem fazer nada. Aí se você pedir para ele atender um cliente, pedir para ele limpar a loja, pedir para ele fazer uma coisa, depois ele te leva na justiça, te leva no pau, porque ele vai falar, eu fui contratado como técnico, e eu até limpava o chão da loja do Lohan, Né? Entendeu? Ô, Então, você contratou ele como técnico, você vai pagar aqueles 2.000 por mês, você sabe que ele vai ficar quietinho, sentado no laboratório, sem poder nem passar um pano na loja, com a loja suja, empoeirada. Então, descarta essa possibilidade aí, meu querido. Esses 2.000 por mês, aí você pode investir em marketing, investir em tráfego, investir em propaganda. Entendi. Então, é mais vantajoso eu pagar, um exemplo, 1.200 um moleque, entre aspas, ensinar ele a trocar peça, do que manter um técnico lá, então, no caso, né? Também dá. Exatamente. O mais recomendável ainda é você ainda terceirizar, porque você não vai ter esse custo de 1.200. O bom dos 1.200 é que o menino tá lá, né? Ajuda muito, né? Ele tá registrado? Não, ainda não. Quantos anos ele tem? Ele tem 19. Eu fiz sabe aqueles contratos do SESC que não precisa assinar a carteira, é só um contrato de serviço. É um contrato padrão, sem negócio de... Só que tipo jovem aprendiz. Eu fiz tipo um contrato de jovem aprendiz com ele. Só que mesmo assim, ele jovem aprendiz, mas ele tem 19 anos, depois se ele te leva na justiça, dá problema para você mesmo assim. Por exemplo, você contrata ele para ser vendedor, para ficar no balcão ali, depois você começa a mandar ele trocar tela, fazer serviço, troca tela, troca de conector, troca de bateria, depois se ele te leva na justiça, mesmo com o contrato, porque no contrato você não tem respaldo nenhum perante a lei, perante a justiça mesmo, questão das leis trabalhistas. Aí questão das leis trabalhistas era necessário ele ser CLT, ele ter a carteira assinada. Entendeu? Entendi. Então,
E isso vai muito da pessoa também, porque ninguém carrega uma estrela na testa, né? Você pensa que o cara é mil maravilhas, você pensa que o cara é seu amigo, gente boa ali. Mas o gente boa mesmo, você vai saber depois, a hora que o negócio ficar feio, a hora que a sua loja fica fraca o movimento, que você falar assim, ô fulano de tal, infelizmente agora, né, a loja tá fraca o movimento, você tá vendo aí e tal, não vou conseguir pagar mais seu salário e tal. Aí é a hora que você vai ver se realmente, né? É a hora que você vai ver a estrela na testa do cara daí. Né? E o cara vai e te leva na justiça, aí lascou. Aí você tem que trabalhar não sei quanto tempo para pagar essa questão. O cara te levou no pau aí, te levou na justiça. Tá? Show. Tá. O Binho levantou a mão. Ah, bom, o Binho estava com problema tá com muito problema no áudio. Diego, pode falar, Diego.